Olá família, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependentemente do país em que se encontrem. Meu nome é Adriano Miguel FIFA e venho por este canal educativo em que vamos discutir sobre as pontes 13 noites. 13 noites consecutivas da campanha aérea mais avançada que os Estados Unidos realizaram numa geração. E esta manhã o homem que todos esperavam que já tivesse desaparecido continua lá, continua no comando, continua a escolher os seus alvos, continua a recusar encerrar a única via marítima que poria fim à discussão numa única tarde. E aqui está a parte que eu devo fazer prestar atenção, porque quase ninguém a está a dizer em voz alta. O facto do líder supremo do Irão continuar de pé após 13 noites não é um fracasso do poder aéreo americano. É uma mensagem deliberada e cuidadosamente construída, e não é dirigida a Washington, é dirigida a um público muito mais vasto. E quando compreender quem é esse público, perceberá por que razão esta guerra não é, na verdade, sobre o Irão. O meu ponto de vista é: não entramos em pânico nem aplaudimos. Seguimos a lógica do poder, seguimos os incentivos e seguimos o mapa. Porque quando se elimina a emoção e o ruído, a verdadeira imagem acaba sempre por surgir. Fique comigo. Porque no final verá exatamente o que significa sobreviver à noite 13 para o mundo e por que motivo a resposta remodela o equilíbrio de poder para o resto desta década. Deixe-me começar pelos factos, porque precisa dos factos antes de conseguir interpretar o significado que está por baixo deles. Até hoje, as Forças Armadas dos Estados Unidos completaram 13 noites consecutivas de ataques contra alvos dentro do Irão. Isto não é uma incursão, isto não é um gesto punitivo. É uma campanha de bombardeamento sustentada do tipo que, em décadas passadas, derrubava governos e destituía líderes em questão de dias. O petróleo ultrapassou os $100 por barril, um número que provoca repercussões em todas as economias da Terra, quer comprem ou não uma única gota do Golfo. O Irão, em vez de colapsar sob esta pressão, fez precisamente o contrário. Atacou uma base aérea americana na Jordânia e matou 2 militares americanos. Alcançou e atingiu o Bahrein. Disparou contra aliados do Golfo em toda a região. E o presidente Trump indicou que ainda não está preparado para negociar qualquer tipo de cessar-fogo com Teherão, pelo que os combates continuam. Os ataques continuam. E o líder supremo do Irão, o homem que os analistas ocidentais garantiam que por esta altura estaria morto ou deposto, continua lá. Agora, aqui está a pergunta que os apresentadores dos noticiários da noite não estão a fazer de forma suficientemente clara. Se os Estados Unidos conseguem atacar qualquer ponto do Irão noite após noite com total superioridade aérea, por que é que a liderança continua intacta? E a resposta fácil, a resposta que ouvirá em todo lado, é que a América está a conter-se. Que Washington poderia terminar isto quando quisesse e está simplesmente a optar pela contenção. Essa resposta é reconfortante e está errada, porque parte do princípio de que a única coisa que importa numa guerra é quem tem as bombas maiores. Ignora aquilo que realmente decide os conflitos modernos, que não é o poder de fogo bruto, mas a disposição para suportar sofrimento, a paciência para resistir mais tempo e a capacidade de transformar a própria sobrevivência numa arma. E é exatamente isso que a liderança iraniana está a fazer neste momento. Está a transformar a sobrevivência numa estratégia. Para compreender porquê, tem de compreender quem está a tomar as decisões em Teherão. Porque o homem que costumava tomá-las já desapareceu. O antigo líder supremo morreu e o Irão passou as últimas semanas numa disputa interna silenciosa e implacável sobre quem herdaria essa autoridade. Já abordei este tema anteriormente no canal, mas eis o que importa para hoje. A fação que saiu vencedora não foi a dos pragmáticos. Não foi a dos tecnocratas que queriam reabrir negociações, aliviar as sanções e reconstruir a economia. Os homens que agora dirigem o Irão pertencem ao núcleo mais radical. Aqueles que veem esta guerra não como uma catástrofe da qual é preciso sobreviver, mas como uma oportunidade a aproveitar. Uma liderança assim interpreta a sobrevivência de forma muito diferente da nossa. Para nós, sobreviver a 13 noites de bombardeamentos parece desespero. Para eles, sobreviver a 13 noites de bombardeamentos enquanto as forças armadas mais poderosas da Terra lançam tudo o que têm contra si e mesmo assim não conseguem destruir a sua estrutura de comando, isso é uma demonstração. É uma prova de conceito. É um país a dizer ao mundo inteiro que observa: vejam quanto conseguimos suportar e continuamos de pé. Isso leva-me ao público, porque esse é o ponto central. O público da sobrevivência do Irão não são principalmente os Estados Unidos. Pense cuidadosamente. A América produz a maior parte da sua própria energia atualmente. A América está separada do Golfo por 2 oceanos. A América pode perder uma base aérea na Jordânia e lamentar a morte de 2 soldados, e continua a acordar como a nação mais poderosa da Terra. Prejudicar a América não é o objetivo. O objetivo é quem está a observar a América a enfrentar dificuldades.
E duas capitais estão a observar com muita atenção, Moscou e Pequim, porque ambos esses governos estão envolvidos na sua própria longa confrontação com os Estados Unidos. E ambos fazem a mesma pergunta em privado. Até onde pode realmente ir o poder americano quando está verdadeiramente empenhado? Durante quanto tempo consegue sustentar uma campanha? O que acontece ao petróleo mundial, ao transporte marítimo global? A paciência do público americano quando Washington é arrastada para uma guerra que não consegue vencer rapidamente? O Irão está a responder essas perguntas em tempo real e está a respondê-las de uma forma que entusiasma Moscou e Pequim. Deixe-me dizê-lo da forma mais simples possível. Cada noite em que o Irão sobrevive é uma noite em que a América gasta munições, consome capital político, faz disparar o preço do petróleo e demonstra os limites do que o poder aéreo, por si só, consegue alcançar. 13 noites da campanha de ataques mais avançada do mundo e o governo continua a funcionar, continua a comandar, continua a repostar. Se estivesse sentado no Kremlin, essa seria a melhor notícia que ouviu desde que a sua própria guerra na Ucrânia entrou no impasse. Porque lhe disse que o domínio militar americano, aquilo que sustentou toda a ordem ocidental desde o fim da Guerra Fria, não é um instrumento garantido para terminar guerras que toda a gente presumia que fosse. Tem limites. E o Irão está a expor esses limites gratuitamente às custas da América perante o mundo inteiro. Agora olhe para a geografia, porque é na geografia que a verdade vive sempre. O centro de toda esta crise é o Estreito de Hormuz, uma estreita faixa de água com cerca de 33 km de largura no seu ponto mais estreito, com o Irão na margem norte e a Península Arábica na margem sul. Por essa passagem flui perto de 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta todos os dias. E aqui está o pormenor, que as manchetes continuam a ignorar. O Irão não encerrou totalmente. Após 3 noites de guerra, com bombas americanas a cair sobre as suas pontes centrais elétricas e instalações de dessalinização, o Irão continua sem fechar completamente essa porta. Atacou petroleiros, fez ameaças, deixou o preço do petróleo subir acima dos $100, mas ficou aquém do bloqueio total que é plenamente capaz de impor. E essa contenção, esse recuo deliberado antes de jogar a última carta, faz parte da própria mensagem. Pergunta a si mesmo pós 0 e 7, 14 porquê. Se o Irão está sob tanta pressão, se a liderança luta pela sua sobrevivência, por que não fechar completamente Hormuz e infligir o máximo de sofrimento? Porque fechar Hormuz prejudicaria precisamente os países que o Irão procura atrair. Uma enorme parte do petróleo que atravessa esse estreito não segue para o oeste, segue para leste. A China recebe uma parte enorme do seu petróleo importado através dessas águas. A Índia depende delas. O Japão e a Coreia do Sul ficariam paralisados sem elas. Assim, o estreito não é principalmente uma linha vital americana, é uma linha vital asiática. E o Irão, ao mantê-lo aberto, mesmo enquanto sangra sob os bombardeamentos americanos, está a dizer a Pequim: estamos a proteger o vosso abastecimento mesmo agora, mesmo enquanto sofremos. Vejam como somos um parceiro fiável. Vejam o que estamos dispostos a suportar sem nunca cortar o vosso petróleo. Isto não é fraqueza, é uma audição. O Irão está a candidatar-se a um lugar permanente dentro do bloco anti-ocidental. E o preço da admissão é provar que consegue suportar um golpe dos Estados Unidos e manter os seus compromissos intactos. Ao fim de 13 noites, o Irão está a passar essa audição. Agora deixa-me ligar isto ao panorama mais amplo, porque o Golfo é apenas um teatro de operações numa disputa muito maior. E as peças estão a mover-se em toda a parte ao mesmo tempo. Enquanto a América está empenhada sobre o Irão, olhem para o que acontece noutros locais. A ofensiva de verão da Rússia na Ucrânia tem avançado lentamente a um custo aterrador. Uma avaliação recente estimou o total de baixas russas desde o início da invasão em cerca de 1,4 milhões de mortos, feridos ou desaparecidos, com dezenas de milhares desses casos num ponto a 0 e 8, 43 o único mês deste verão. É um número impressionante, uma escala de perdas que, na maioria dos países, faria cair um governo. E ainda assim, Moscovo continua a avançar, porque fez a mesma aposta que Teherão. A aposta é que o Ocidente tem menos paciência do que as potências autoritárias têm mão de obra. E que, se estiver disposto a suportar sofrimento catastrófico durante tempo suficiente, as democracias acabarão por se cansar de discutir entre si e desviar o olhar. O Irão a sobreviver a 13 noites e a Rússia a absorver 1,5 milhão de baixas. São duas versões da mesma estratégia. Resistência como arma, sofrimento como mensagem, e ambos observam o outro para ver se funciona. É isto que chama armadilha de múltiplas frentes, e é o problema central que o poder americano se enfrenta nesta década. Os Estados Unidos construíram umas forças armadas concebidas para vencer guerras rápidas, decisivas e esmagadoras contra um único inimigo. Nunca foram concebidas para travar uma guerra prolongada de desgaste no Golfo
enquanto armam simultaneamente a Ucrânia contra a Rússia, enquanto simultaneamente dissuadem a China no Pacífico. Mas é exatamente essa a situação em que agora se encontram, e a sobrevivência do Irão está a testar toda essa estrutura. Cada munição lançada sobre o Irão é uma munição que deixa de estar armazenada para uma eventual contingência no Pacífico. Cada grupo de porta-aviões reposicionado para o Golfo é um grupo de porta-aviões que deixa de estar junto da primeira cadeia de ilhas. E as potências que gostariam de ver a atenção americana dividida compreendem isto perfeitamente. Não estão apenas a observar, estão a medir o momento certo. Considere o panorama naval. Analistas que acompanham os movimentos dos navios americanos observaram um reposicionamento significativo dos meios navais dos Estados Unidos, tanto no Médio Oriente como no Indo-Pacífico nos últimos dias. Leia isso novamente, devagar. Significa que a frota americana está a ser puxada em duas direções ao mesmo tempo por dois teatros separados por 12 mil quilómetros. E qualquer planeador sério em Pequim estuda esse mapa com enorme interesse. Porque a questão central de uma eventual crise em Taiwan sempre foi a mesma. Onde está a frota americana e com que rapidez pode concentrar-se? Se o Irão conseguir manter uma parte significativa dessa frota presa no Golfo, simplesmente recusando-se a perder, então terá prestado à China um favor que vale mais do que qualquer acordo de armamento. Demonstrou que a América pode ser fixada no terreno, mantida ocupada, distraída, precisamente no momento em que poderia ser necessária noutro local. Portanto, deixemos juntar todos os fios, porque é aqui que sobreviver à Noite 13 deixa de ser uma história do Médio Oriente e passa a ser uma história sobre toda a configuração do poder global. A antiga suposição, aquela que vigorou durante 30 anos, é que quando os Estados Unidos empenham todo o seu peso militar num problema, esse problema é resolvido rapidamente. Essa suposição é o fundamento da dissuasão. É a razão pela qual os aliados confiam na proteção americana e os adversários anseiam o alcance americano. E o Irão, ao sobreviver a 13 noites de tudo que Washington lhe consegue lançar, está silenciosamente a desgastar esse fundamento, não por estar a vencer. O Irão não está a vencer em nenhum sentido convencional, as suas infraestruturas estão a ser destruídas, a sua população está a sofrer, a sua economia está em queda livre. Mas não está a perder da forma que mais importa. A sua liderança continua intacta, a sua estrutura de comando continua a funcionar e a sua vontade não foi quebrada. E numa guerra de desgaste, não perder é uma forma de vencer, porque transforma todo o cálculo da dissuasão de pernas para o ar. Aqui está a verdade incómoda por detrás. Por hoje é tudo e espero que deixem um gosto e se inscrevam neste canal. Obrigado e até a próxima.